O objetivo dessa aula é estudar a artéria aorta torácica. E antes de nós falarmos sobre a artéria aorta torácica, é importante a gente definir alguns conceitos do sistema circulatório. Esse esquema retirado do DICE, ele resume, os componentes do sistema circulatório, mostrando aqui o coração como sendo o órgão central, que é responsável por bombear o sangue para todas as partes do corpo. Esse sangue vai circular por um sistema de tubos. Tá? Esse sistema de tubos é representado pelos vasos que saem do coração com sangue, que são as artérias. Aqui nós temos a artéria aórtica, aqui o tronco pulmonar. E também esse sistema de tubos é formado por vasos que chegam com sangue ao coração, como a veia cava cranial, a veia cava caudal e as veias pulmonares. Então, todo vaso que chega com sangue ao coração, ele é denominado de veia, e todo vaso que sai com sangue do coração é denominado de artéria. Nesse esquema, é importante a gente destacar que a gente consegue definir nele também e mostrar aqui o que é pequena e grande circulação. A grande circulação também é conhecida como circulação sistêmica e a pequena circulação como circulação pulmonar. A grande circulação, ou circulação sistêmica, ela começa aqui no ventrículo esquerdo, de onde o sangue sai pela artéria aorta. Essa artéria aorta, então, leva o sangue a todas as partes do corpo. Depois de circular pelo corpo, esse sangue vai retornar ao coração através das veias cavas cranial e caudal, que se abrem no átrio direito. Então, a grande circulação, ela se iniciou no ventrículo esquerdo, depois o sangue foi distribuído a todas as partes do corpo e retornou ao coração através das veias cavas cranial e caudal para o átrio direito. Na pequena circulação, ou circulação pulmonar, essa circulação se inicia aqui no ventrículo direito, onde o sangue é bombeado através do tronco pulmonar para ir em direção aos pulmões. Essa artéria, que é o tronco pulmonar, leva o sangue até os pulmões para ser oxigenado. Depois de oxigenado, esse sangue retorna ao coração através das veias pulmonares, que vão se abrir aqui então no átrio esquerdo. Então, na pequena circulação, ela se inicia no ventrículo direito, por onde o sangue sai desse ventrículo através do tronco pulmonar. O sangue vem ao pulmão para ser oxigenado e depois retorna ao coração através das veias pulmonares, que se abrem aqui no átrio esquerdo. Nesse esquema, é possível a gente identificar também um outro aspecto da circulação, que a gente chama de circulação porta. E o que está esquematizado aqui é a porta hepática. Existe um outro tipo de circulação porta nos mamíferos domésticos, que é a circulação porta hipofisária. Mas o que é uma circulação porta? Se você reparar bem nesse esquema, quando a aorta sai do coração, ela distribui o sangue para todas as partes do corpo. Esse sangue passa por uma rede de pequenos vasos microscópicos, que é chamada de rede de capilares, e depois retorna para o coração através de veias. Isso a gente consegue observar em várias partes desse esquema aqui. Rede de capilares retorna através de veias. Uma outra rede de capilares e retorna o sangue através de veias para o coração. Mas se a gente olhar nesse trecho aqui, a gente vê que tem uma artéria que chega no órgão, forma uma rede de capilares, aí sai uma veia deste órgão e passa por um outro órgão onde se forma outra rede de capilares. E depois dessa segunda rede de capilares é que o sangue vai retornar ao coração. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma veia interposta entre duas redes capilares, tá? Isso é o que a gente denomina de circulação porta. Essa aqui que está esquematizada aqui é especificamente a circulação porta hepática, que se estabelece entre os órgãos do canal alimentar, dentro da cavidade abdominal, e o fígado. Então, essa é chamada de circulação porta hepática. Mas, como eu mencionei para vocês, existe uma outra circulação, que é a circulação porta hipofisária. Bem, nessas figuras aqui retiradas do Koenig, elas são interessantes porque mostram no cão, no suíno, no bovino e no equino a ramificação dos
a origem dos primeiros ramos da aorta, né, mais especificamente do arco aórtico, e a diferença entre os animais. Nós vamos utilizar como modelo nessa aula o cão, mas isso aqui é importante da gente destacar, né, quais as diferenças dessa ramificação aí no arco aórtico. Então aqui o arco aórtico é essa curva aqui, ó, da artéria aorta. Essa curva que a artéria aorta faz é chamada de arco aórtico. Nesse arco aórtico, no cão, a gente vê, ó, que sai esse vaso aqui, que é chamado de tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico emite a carótida, a artéria carótida comum esquerda, depois a direita, e se continua como artéria subclávia direita. Além desse tronco braquiocefálico, sai aqui do arco aórtico do cão a artéria subclávia esquerda. Se a gente prestar atenção, no suíno é muito parecido, né? A gente tem o tronco braquiocefálico, saindo do arco aórtico, e a artéria subclávia esquerda, como a gente viu aqui no cão. Então, o tronco braquiocefálico do suíno, ele vai emitir um tronco bicarotídeo, e esse tronco bicarotídeo emite as carótidas comuns, esquerda e direita. E depois se continua, né, como artéria subclávia direita. Então você vê que é muito parecido com o cão. A única diferença que a gente viu foi isso aqui, ó. As duas carótidas comuns se originando num tronco comum, que é o tronco bicarotídeo. No cão a gente viu que as carótidas comuns elas se originam aqui diretamente do tronco braquiocefálico, ao invés a partir de um tronco comum. Bem, no bovino e no equino, a gente consegue perceber o seguinte, que do arco aórtico deles só surge um vaso, que é o tronco braquiocefálico. E nos dois, esse tronco braquiocefálico emite a subclávia esquerda, a subclávia direita e o tronco bicarotídeo. E esse tronco bicarotídeo emite as carótidas comuns, esquerda e direita. Tá? Então, essas são as diferenças dos ramos que surgem do arco aórtico nos mamíferos domésticos. Mas a partir de agora, a gente vai utilizar como modelo o cão, e essa figura aqui que eu retirei do Anatomy of the Dog do Miller mostra bem a origem da artéria aorta aqui no coração. Assim que ela sai do coração e sobe, ela é chamada de artéria aorta ascendente. E reparem que a artéria aorta ascendente emite logo dois ramos aqui para o próprio coração, que são artérias coronárias, a esquerda e a direita. Depois disso, a aorta ascendente vai fazer uma curva e você já não chama mais de aorta ascendente. Essa curva aqui da aorta você chama de arco aórtico. E depois a aorta vai descer aqui, por trás do coração. E reaparece aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é uma vista ventral do coração. Então a gente tem a aorta, o início dela sendo chamado de aorta ascendente, esse trecho que ela sobe. Essa curva aqui é o arco aórtico, depois ela desce aqui como a aorta descendente. O trecho dessa aorta descendente que estiver dentro do tórax a gente chama de aorta descendente torácica. E o trecho que estiver dentro da cavidade abdominal a gente chama de aorta descendente abdominal. Nosso objetivo vai ser estudar a ramificação da aorta aqui dentro da cavidade torácica, né? E mais especificamente também da artéria aorta descendente torácica. Então, do arco aórtico aqui no cão, a gente consegue ver nessa figura o que a gente já mencionou anteriormente. Saindo desse arco aórtico dele, a gente tem a artéria subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico emitindo a carótida comum esquerda, a carótida comum direita, e depois vai se continuar aqui como artéria subclávia direita. Tanto a artéria subclávia direita quanto a esquerda no cão vão emitir aqui dentro da cavidade torácica os mesmos ramos, que estão esquematizados aqui. A artéria vertebral, o tronco costo-cervical, a artéria cervical superficial e a artéria torácica interna. Depois de emitir esses ramos, cada artéria subclávia vai passar na frente da primeira costela, né, e ir para a fossa axilar, já com o nome de artéria axilar. Bem, nessa figura aqui, num corte transversal da cavidade torácica, a gente observa aqui, no teto da cavidade torácica, o corpo de uma vértebra, o arco com processo espinhoso, aqui a costela. Então, nesse corte transversal do tórax, ele é justamente para mostrar a parte da aorta que vai correr no teto da cavidade, que é o que a gente chama de aorta descendente torácica, né? E a ramificação dela, e os ramos que vão surgir dela. Tá? Os ramos que surgem da artéria torácica, né? A artéria aorta torácica dentro do tórax, são esses daqui, esses dois, um de cada lado, são pares. Tá?
são as artérias intercostais dorsais. Elas são chamadas assim de intercostais porque elas vão correr no espaço entre as costelas, daí esse nome de artérias intercostais dorsais. Reparem que aqui do lado da aorta ocorre uma veia aqui que é a veia ásicos. Isso é importante da gente destacar também. Então, cada par de ramos desse, da artéria aórtica, que são as artérias intercostais, está sendo mostrado aqui o que acontece com eles, né? Essa artéria intercostal dorsal ela emite um ramo dorsal, que vem vascularizar estruturas epiaxiais, inclusive a medula espinhal, que está aqui dentro do canal vertebral, através de um ramo espinhal. Depois a artéria intercostal dorsal ela segue aqui no espaço entre as costelas. E a gente vê que ela emite aqui um ramo cutâneo lateral e outro aqui, ramo cutâneo lateral. E depois ela segue ventralmente, para vir se anastomosar com um ramo intercostal ventral aqui, que é ramo dessa artéria que está correndo aqui abaixo desse músculo, que é o músculo transverso torácico. Essa artéria aqui é a artéria torácica interna, que a gente já viu ainda há pouco, que é um ramo das artérias subclávias. Tá? Então essa artéria torácica interna ela corre aqui no assoalho da cavidade torácica e vai emitindo vários ramos intercostais que se anastomosam então com essas artérias intercostais dorsais. Essa figura do Koenig é interessante porque relaciona o coração com algumas outras estruturas, como o esqueleto, né, os vasos que partem dele, aqui o esôfago, aqui a traqueia. E a gente consegue perceber que aqui tem logo a aorta ascendente, depois o arco aórtico e a aorta descendente torácica. Então, partindo aqui do arco aórtico, a gente vai ver o tronco braquicefálico e a artéria subclávia esquerda. Se a gente acompanhar essa artéria subclávia esquerda aqui, a gente pode ver aqueles ramos que nós falamos na figura anterior do cão, né? Mostrando mais em detalhe para onde seguem esses ramos, né? Aqui a gente tem a artéria vertebral. Reparem que a artéria vertebral ela vem em direção às vértebras cervicais para passar por aquele forame transverso das vértebras cervicais e ascender aqui pelo pescoço. Essa artéria vai ser muito importante, a gente ainda falar dela quando for falar de vascularização do sistema nervoso central. Bem, além dessa artéria vertebral, a gente vê aqui a artéria que a gente chama de tronco corte cervical. Esse tronco corte cervical emite a artéria cervical profunda, que vem vascularizar a musculatura profunda aqui do pescoço, né, e dorsal. E um outro ramo aqui que é chamada de artéria vertebral torácica. Essa artéria vertebral torácica ela emite as primeiras artérias intercostais. Tá? As 3 ou 4 primeiras artérias intercostais surgem então dessa artéria vertebral torácica no cão. Bem, seguindo aqui a artéria subclávia esquerda, a gente vê aqui a artéria cervical superficial. Essa artéria cervical superficial ela vem para se distribuir na musculatura superficial ventralmente aqui no pescoço. Depois, a artéria subclávia esquerda ela emite, por último, essa aqui, essa artéria que é chamada de torácica interna. Essa artéria torácica interna ela corre aqui pelo assoalho da cavidade torácica. E como a gente falou, ela emite vários ramos aqui ventralmente que correm entre as costelas, que são as artérias, os ramos intercostais ventrais. E reparem que ela emite vários ramos cutâneos ventrais aqui, também. Depois essa artéria subclávia ela vai entrar na fossa axilar, passando aqui à frente da primeira costela, já agora com o nome de artéria axilar, não mais com o nome de artéria subclávia. Então, a continuação da artéria subclávia após emitir esses 4 ramos que a gente mencionou aqui, a artéria vertebral, o tronco cervical, a cervical superficial torácica interna, ela vai se continuar na fossa axilar como artéria axilar. Essa figura é interessante também porque mostra aqui, quando a gente falou da torácica interna, a terminação dela aqui, as artérias que nós chamamos de musculofrênica, uma que vem aqui para o diafragma, e a outra que é epigástrica cranial, que vai vascularizar aqui o assoalho, a parte ventral do abdômen. Bem, nessa figura a gente consegue ver também que a artéria aorta descendente torácica, ela emite vários ramos que são aquelas artérias intercostais dorsais que nós falamos na figura anterior, que vão ficar entre as costelas. E reparem que em uma dessas artérias intercostais foi mostrado um ramo saindo aqui, que é a artéria chamada de artéria broncoesofágica. Então, da quinta, sexta ou até sétima artéria
intercostal, pode sair aí nessas artérias, esse ramo aqui, que é o que a gente chama de artéria broncoesofágica, para vir vascularizar então, né, o esôfago e a árvore bronquial, que vai ficar dentro do pulmão. Bem, essa figura mostra em detalhe, como se a gente estivesse vendo essa região aqui, tá? À frente do coração, e é onde fica alojado o timo, né? Essa estrutura aqui, ó, é o timo aqui dentro da cavidade torácica, à frente dessa estrutura que é o coração. Então, se a gente acompanhar aqui, está o arco aórtico, isso aqui é o tronco braquicefálico, e aqui é a artéria subclávia esquerda, né? A artéria subclávia esquerda emitindo aqui a artéria vertebral, o tronco costa cervical, e depois continuando aqui, ó, né, emitindo a artéria torácica interna. Reparem que essa artéria torácica interna, ela emite logo um ramo aqui, que é chamada de artéria pericárdico-ofrênica. Ela é chamada de pericárdico-ofrênica porque ela vai vir vascularizar esse nervo que está passando aqui, que é o nervo frênico, tá? Acompanha ele, né? E emite ramos também aqui, ó, para o pericárdio. Daí esse nome de artéria, né, pericárdico-frênica. Além disso, a artéria torácica interna emite, ó, ramos tímicos, ramos para o timo aqui, tá? Além, lógico, daqueles ramos intercostais ventrais que a gente falou, né, anteriormente. E aqueles ramos cutâneos ventrais aqui, ó, tá? Reparem também que o tronco braquicefálico, ó, emite alguns ramos tímicos aqui, para essa glândula que se encontra aí à frente do coração, nos animais mais novos. E é importante destacar também que aqui, ó, a gente consegue ver, né, algumas artérias que nós já mencionamos, que são as artérias broncoesofágicas. As artérias broncoesofágicas, é importante a gente destacar, né, que do lado esquerdo dessas artérias broncoesofágicas, elas vão sair aqui, né, diretamente da aorta, como a gente acabou de ver na figura anterior. Isso aqui é uma vista do lado esquerdo, ó. Então essas artérias broncoesofágicas, elas estão saindo aqui diretamente da aorta, como a gente consegue ver aqui. E é justamente o que está destacado aqui. No lado esquerdo, as artérias broncoesofágicas esquerda, elas saem direto da aorta e vêm se distribuir aqui, ó, para o final da traqueia, a árvore bronquial e para o esôfago. No lado direito é que essas artérias broncoesofágicas, elas vão surgir, né, da quinta, sexta ou até às vezes sétima artéria intercostal. Isso pode variar. Então essas artérias, quinta, sexta ou sétima intercostal, pode emitir, né, uma delas vai emitir essa artéria aqui que a gente chama de artéria broncoesofágica direita. E como aconteceu lá do lado esquerdo, elas vão vascularizar o esôfago, o final aqui da traqueia e a árvore bronquial. Tá? Essa ramificação da artéria broncoesofágica na árvore bronquial é justamente para levar o sangue que vai nutrir as células do pulmão. Aqueles vasos anteriores que nós falamos do tronco pulmonar que vão para o coração, ou desculpa, que vão para o pulmão para fazer a troca gasosa, aquilo ali é só para fazer troca gasosa, ou seja, é uma circulação funcional e não nutricional, como é o caso dessa daqui. Bem, essa figura retirada do Anatomy of the Dog, do Miller, mostra aqui, ó, a ponta do externo cranialmente, que é o manúbio. Isso aqui então é uma vista do assoalho, da cavidade torácica. Esses feixes musculares que estão sendo vistos aqui são do músculo transverso torácico, que está sendo visto desse lado aqui, mas desse lado aqui ele foi removido. Então, ele está sendo visto só de um lado aí, e ele foi removido desse lado justamente para a gente ver o trajeto da artéria torácica interna, correndo aqui e emitindo as artérias intercostais ventrais. E reparem que no final, a artéria... deixa eu apagar tudo aqui, porque esse azul está confundindo um pouco. Então a gente vê aqui a artéria, né, torácica interna, correndo aqui no assoalho da cavidade torácica, emitindo os ramos, né, intercostais ventrais que vão se anastomosar com aquelas artérias intercostais
dorsais, que são ramos da aorta descendente torácica. Depois essa artéria torácica interna, no final ela vai emitir aqui a artéria musculofrênica, que a gente já mencionou. Ela vai para o diafragma, dá esse nome de musculofrênica, e depois emite aqui essa artéria que é a epigástrica cranial, né? E essa epigástrica cranial emitindo um raminho aqui que vai perfurar essa musculatura e vai lá para a parte superficial do abdômen, que é a epigástrica cranial superficial. Bem, nessa figura aqui a gente vai destacar então a artéria carótida comum, que a gente já viu que essas artérias carótidas comuns, elas podem surgir em algumas espécies num tronco bicarotídeo e, como no cão, a gente viu que elas surgem separadas do tronco braquicefálico, né, cada uma independente, as carótidas comuns direita e esquerda. Elas são artérias que vão subir pelo pescoço, ascender pelo pescoço, tá? Acompanhando a traqueia dentro de uma bainha que é chamada de bainha carotídea, e junto com ela, em algumas espécies, está a veia torácica, a veia jugular interna e também o tronco vago simpático. Bem, essa artéria carótida comum, ela vai ascender pelo pescoço, emite aqui próximo à glândula tireoide, artéria tiroideia ou tireoide, e depois se divide aqui, ó, na artéria carótida externa e na carótida interna. Essa carótida interna, ela se aprofunda e vai vascularizar estruturas do sistema nervoso central. E a artéria carótida externa, ela vai vascularizar estruturas superficiais da cabeça, como já foi visto anteriormente quando vocês tiveram a anatomia 1. Bem, agora nós vamos dar uma olhada no Virtual Anatomy, né, que é aquele programa da Universidade Estadual do Colorado, para nós observarmos então, numa peça dissecada, o que nós mencionamos na aula teórica. Aqui então encontra-se uma vista do lado esquerdo do tórax do cão, uma dissecção profunda. Quem for olhar lá no Atlas, né, desse programa, é a figura 17. Tá? Então, nessa vista do lado esquerdo, a gente observa aqui o coração. Aqui vai estar o arco aórtico, que eu vou marcar agora. Aqui, ó, o arco aórtico. Depois do arco aórtico, segue-se a aorta aqui como a aorta descendente torácica, né? E aqui aqueles ramos intercostais, aquelas artérias intercostais dorsais. Aqui do arco aórtico, né, ele mostra surgindo aqui, ó, a artéria subclávia esquerda. E é possível a gente observar dois ramos aqui da artéria subclávia esquerda, aliás, três, né? Um que é esse aqui, que é a artéria cervical profunda, que é ramo daquele tronco corte cervical, que a gente já mencionou. Aqui a artéria vertebral. E aqui a artéria torácica interna. Aqui, observando em maior detalhe, nós podemos ver o arco aórtico. Saindo desse arco aórtico, a artéria subclávia esquerda. E saindo dela, aqui o tronco corte cervical, que emite a artéria cervical profunda. Aqui a artéria vertebral. Essa aqui que é a cervical superficial. E a artéria torácica interna. Então nós tivemos a oportunidade de ver os 4 ramos aqui que saem da subclávia esquerda. O tronco corte cervical, a artéria vertebral, a cervical superficial e a torácica interna. Depois de emitir aqui a cervical superficial e a torácica interna, ela continua aqui já como artéria axilar, no membro torácico. E aqui nós podemos ver também, ó, a aorta descendente torácica e as artérias intercostais dorsais. Nessa figura aqui, onde nós podemos fazer uma rotação da peça, a gente pode observar aqui então, ó, dentro da cavidade torácica, no assoalho, isso aqui é o músculo transverso torácico, mostrando aqui que as duas artérias torácicas internas, a direita e a esquerda, elas correm por baixo desse músculo, né? Além disso, a gente consegue ver direitinho aqui a aorta descendente torácica, emitindo as artérias intercostais dorsais, e quando ela vem terminando aqui, essa estrutura aqui é o diafragma. Então, quando ela passa aqui através do diafragma neoato aórtico, ela vai adentrar a cavidade abdominal e deixa de ser a aorta torácica, então, e passa a ser a artéria aorta abdominal, tá?
Aqui a gente ainda consegue ver a cervical profunda, a artéria vertebral. Agora, numa visão do lado direito, né, numa dissecção profunda do tórax, a gente vai observar aqui a artéria subclávia direita e os ramos que vão partir dela, como o tronco costa cervical, a artéria vertebral, a artéria cervical superficial e aqui a torácica interna, que o programa não marca, né, mas essa aqui é a torácica interna. E depois de emitir esses ramos, então, a subclávia passa a ser chamada de axilar, que vai então para vascularizar o membro torácico. Além disso aqui, a gente vê aqui a aorta descendente e as artérias intercostais dorsais. É importante a gente destacar também que a artéria aorta, né, descendente torácica, ela aqui nesse trecho a gente consegue ver que ela é acompanhada pela veia ascus, tá, no seu lado direito, e por esse importante vaso linfático aqui que é o ducto torácico.